Dólar caindo de volta a 5,70. Eu achei que nunca mais veria isso. Juro caindo, bolsa subindo, popularidade do governo na lama, Tarcísio assumindo que pode ser candidato. Já começou o rally das eleições? Roda a vinheta. Assim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então vamos lá, vamos recapitular. O dólar espirrou, né? Foi lá para 6,30. Não foi só o Lula fazendo ou inventando aquela medida de quem paga imposto abaixo de 5 mil reais, ou quem ganha abaixo de 5 mil reais não teria mais que pagar imposto, né? Que teria um custo fiscal aí de 70, 80 bi. Por que o mercado tem medo disso? Porque basicamente o que está acontecendo no Brasil é que a dívida pública está subindo. E para estabilizar a dívida, para estabilizar, não é nem para cair a dívida pública, né? O governo teria que fazer um superávit primário de 2,5 vezes do PIB, o que é muito mais do que eles fazem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está num déficit de 0,3, dependendo da conta que você faz, né? Os economistas colocam muita coisa que o governo tira nessa conta. O fato é que a dívida está subindo, então o mercado está desconfiado com o governo. O Trump foi eleito nos Estados Unidos com toda aquela história de dólar forte e tudo mais, e o dólar deu uma espirrada, foi lá para 6,30. E o que está acontecendo agora? Simplesmente ele está estabilizando de novo. A gente teve uma calmaria maior aí em Brasília, obviamente férias, né? Quem diria, férias em Brasília é uma bênção pra gente aqui fora de Brasília, né? Então assim, os caras estavam de férias, não tivemos mais nenhuma notícia trágica vindo de lá. Melhorou? Melhorou. A popularidade do governo caiu bem, então deu uma confiança maior para o mercado que a gente pode ter uma mudança de política econômica nas eleições do ano que vem. A economia está dando sinais de fraqueza, né? Quer dizer, o juro não precisa mais subir tanto. Se o juro subir muito, o governo paga muito em juros. E a dívida pública sobe, então é tudo meio amarrado ali, né? Tudo meio junto. E aí, no começo desse ano, como a gente teve uma piora muito forte, tanto no fluxo, né? O gringo saiu desesperado correndo do Brasil no final do ano passado, agora o gringo já está voltando. A gente conversa com muita empresa e várias delas vêm falando: não, o gringo está marcando reunião, o gringo está voltando, o gringo está voltando a olhar e tal. O gringo vai comprar agora? Já tem um fluxozinho voltando. Mas a perspectiva é que os caras estão olhando, tipo, o Brasil, o brasileiro está muito pessimista, né? Mas a gente tem uma grande chance de mudar a política econômica no que vem e isso pode começar a ser precificado muito antes. Um grande exemplo que o pessoal dá, né? Aí tem os otimistas e os pessimistas, né? O pessimista fala, cara, tá muito cedo para precificar a eleição. Não faz nenhum sentido a gente começar a precificar. A gente tá em começo de 2025, a eleição em outubro do ano que vem, assim, cara, a gente ainda vai ter muita medida doida do governo tentando ganhar as eleições. Os caras vão querer aumentar a Bolsa Família, vão querer aumentar o salário mínimo, vão querer aumentar tudo. Vai ser um desastre, então tá muito cedo, ainda tá cedo demais pra fazer isso. E o otimista fala, cara, na Argentina, mais de 1 ano e meio antes das eleições, a Bolsa já começou, o mercado inteiro, né, já começou a virar. Por quê? Porque o mercado entendeu que assim, cara, tava barato demais. E a mudança no que estava acontecendo lá era meio que iminente, né? Era meio que não tinha como escapar. Já estamos nesse nível no Brasil? Pode ser que sim. A gente já está vendo todas as engrenagenzinhas se encaixar, começam a se encaixar as pecinhas, entendeu? Tipo o Tarcísio admitindo que pode ser candidato, o Kassab conversando com o Bolsonaro, o Tarcísio falando, cara, eu só vou ser candidato, óbvio, né? O cara não vai ser candidato sem o aval do Bolsonaro, porque ele foi criado pelo Bolsonaro. Todo mundo que foi criado pelo Bolsonaro, que virou contra ele depois, sumiu, né? Virou zero. Tipo, saiu da política, não tem mais voto. Então ele sabe que ele precisa concorrer, ele precisa da ajuda do capitão, né? O Bolsonaro foi indiciado não, né? Foi denunciado, então assim, pode ser que ele precise de uma ajudinha, então ele provavelmente vai precisar de um candidato que seja mais favorável a ele, para tirar ele desses problemas mais para frente. Então, assim, tudo o Kassab sentou com o Bolsonaro justamente para alinhar esse tipo de coisa. O Kassab é um ótimo articulador, então o grande problema da direita também é que tem vários candidatos, então um pode diluir o outro, mas o Kassab vai lá conversar com cada um, falar, cara, vamos lá, eu te dou um ministério, eu te dou aqui, te dou ali, para alinhar uma candidatura única. Então, o que a gente está olhando é que está tudo se organizando. O mercado está vendo isso, está vendo a economia fraquejar, está vendo a popularidade do governo fraquejar. Sinceramente, eu achei muito antecipada essa piora da popularidade, justamente porque a economia continua bombando, né? A economia no passado cresceu mais de 3%, tem gente falando em 3,5%, não saiu o número ainda. O IPCA, assim, a inflação não está tão alta. Lógico, a inflação dos alimentos afeta muito a população mais carente, que vota no Lula e tal.
Mas assim, a inflação não tá tão alta, tá meio de boa ainda. O desemprego tá na mínima histórica, na mínima da mínima da mínima. Então assim, os números econômicos ainda estão muito bons. E você vê o pessoal brigando em rede social, né? Quem gosta do governo justamente fala isso. Olhando para frente, tudo isso vai piorar. O Banco Central vai subir o juro para 14,25%, né? Talvez até mais, o mercado espera 15%. Isso vai fazer a economia dar uma fraquejada. Tem muita gente que já espera recessão técnica no segundo semestre, né? Quer dizer, uma recessãozinha ali no terceiro trimestre e no quarto trimestre desse ano. Entrando em 2026 com a economia bastante fraca. Economia fraca vai fazer o desemprego aumentar. E tudo isso não é positivo para o governo. A gente vê ele se metendo em umas enrascadas. A gente viu, inclusive, o Cacai, né, que era o advogado do Lula, que inclusive até defende o governo até hoje, falando que o Lula está encastelado, que ele está perdido, que ele está longe dos problemas da população. A gente está vendo isso o dia inteiro, né? Tem muita coisa acontecendo que a gente está vendo. O governo tem grandes problemas. O Centrão está ameaçando descer do governo, né, como é que chama? Desembarcar do governo. Assim, obviamente eles não vão desembarcar, né? Porque os caras só vão desembarcar na véspera da eleição. Porque eles, obviamente, vão aproveitar os cargos e o dinheiro e tudo mais. Mas, assim, isso traz bastante preocupação com a governabilidade e com a capacidade desse governo de juntar as forças, né? Então, tudo isso vem acontecendo. O mercado vem melhorando por isso? Eu acho que, assim, um pouquinho sim. Eu acho que o mercado nem começaram a comprar ainda, né? Foi tipo, os caras que estão short, os caras que estão apostando contra, olharam e falaram, cara, eu vou dar uma reduzida nessa minha aposta contra, né? Nesse short. Porque pode ser que dê algum problema aí pra frente e tal, se o negócio começar a virar muito positivo. Faz sentido começar a apostar em troca de governo muito antes? Cara, eu acho que a gente ainda vai ter muita medida deslocada desse governo tentando fazer alguma coisa para ganhar as eleições. Mas assim, quanto mais eles fizerem, pior fica. Porque assim, se o governo inventar alguma coisa pior do que esse corte de imposto de quem ganha até 5 mil reais, né, pensando na arrecadação, o dólar vai espirrar de novo lá para 5,30, aí o preço do alimento sobe, o arroz em dólar, feijão em dólar, o milho em dólar, a soja em dólar, que mais? Carne em dólar, tudo em dólar. Então se o dólar for lá para 6,30, a inflação sobe toda. E a inflação dos alimentos também vai ser bastante, eu até vi um relatório do Banco Itaú, falando que a inflação dos alimentos esse ano vai ser de 8%, assim, muito alta. Então, assim, vai ser bastante difícil para o governo manter a popularidade dele até o final. Pode ser que o Lula desista, assim, se o Lula desistir vai ser um choque, né? Vai ser, cara, dólar super caindo, bolsa porrando, porque a esquerda não tem outro candidato, né? E ele já deu sinais de que, tipo assim, cara, se não tiver fácil para mim, eu vou desistir. Eu acho que é improvável que ele desista, mas, assim, são coisas que podem acontecer. Então assim, cara, vale a pena encher a mão? Eu acho que vale a pena comprar, eu acho que vale a pena estar comprado. Encher a mão eu acho que é ainda meio cedo para falar, cara, entendeu? Grande visibilidade, mas parece que o mercado está querendo melhorar sim. O mercado ficou muito pessimista na virada do ano e agora a gente tem um governo que está fraco, um Congresso que joga contra, um Congresso que não vai deixar eles fazerem o que eles querem, não quer que o governo ganhe popularidade. Mas mesmo assim eu acho que vai chacoalhar muito até lá. Aí o que eu compro? Assim, cara, não compre coisas, assim, coisa muito alavancada, coisa que depende muito de juro, de economia, varejão, esse tipo de coisa. Eu acho que é um perigo muito grande comprar ainda. Eu acho que, tipo, até valeria a pena comprar coisas mais alavancadas. E eu tenho coisa alavancada no meu portfólio, que eu penso em aumentar, mas eu ainda não tenho coragem. Eu acho que é melhor ter um cenário muito mais claro para comprar esse tipo de coisa. Mas assim, uma PetroRio que depende do IBAMA, até o Lula estava brigando com o IBAMA outro dia, né? Não sei se vocês viram. Agora até o ministro de Minas e Energia também está brigando com o IBAMA, justamente porque o IBAMA está absolutamente ideológico e não está aprovando as coisas que, assim, cara, tecnicamente deveria aprovar. Vai pelo menos falar por que não está aprovando ou falar o que as empresas precisavam fazer para que aquilo fosse aprovado, para que elas pudessem explorar petróleo ou construir estrada. E não é só a Petrobras e a PetroRio que tem problemas com o IBAMA, né? Tem muita empresa que tem muito projeto parado por causa desse IBAMA ideológico. Então assim, uma PetroRio que é dolarizada, faz sentido, que está bem barata, que não depende tanto de economia nacional, não depende tanto de juros. Um Banco Inter, banco vai bem em qualquer cenário, né? A gente provavelmente não vai ter uma crise de crédito no Brasil, ninguém vê ainda uma crise de crédito. Pode ser que tenha, pode ser. Mas por enquanto está tranquilo, os bancos despencaram. Eu até fiz um vídeo, né, falando para vocês comprarem bancos há um tempinho atrás. Acertei na mosca, então desculpa. Mas assim, os bancos estão recuperando bem, o Banco Inter recuperou bem, mas tem muito mais para recuperar ainda. Os bancos simplesmente despencaram entre setembro e dezembro do ano passado, justamente com medo de crise de crédito.
Então, assim, tem muita coisa muito boa. Semana passada a gente fez um vídeo falando das 3 small caps muito boas para comprar agora também, que não dependem muito de economia, não dependem muito de juros. Então, assim, aproveite, compre esse tipo de coisa. Não enche a mão ainda, eu acho que ainda a gente vai ter um momento de visibilidade maior, mas as coisas começaram a se encaixar. Mas você fala, putz, Bruce, eu preciso de mais ajuda, o que eu compro, quando, eu preciso balancear meu portfólio. Cara, tem um relatório da Marília, chama Advisor Pro, maravilhoso, ela fala para você o que comprar, NTNB, esse título IPCA+, que é NTNB, né? Longa, curta, qual prazo, FIIs, bolsa e tudo mais. Ela fala para você aumentar e diminuir de acordo com o risco do seu portfólio. Dê uma olhada, só aqui na minha mão com um desconto super especial, só para você, só agora. Aproveite que esse é o momento de você ter o seu portfólio balanceado para aproveitar o rally do próximo governo, o rally de um governo que vai fazer o país crescer. É isso aí, abração.